Boa noite, pessoal. Boa noite, Ciro. Eu sou o Davi Grossi. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ciro. Eu sou o Davi Gomes e a gente vai apresentar o trabalho de sistemas distribuídos para vocês. Bom, o trabalho que queremos apresentar consiste em um sistema de monitoramento em tempo real de usuários online. O principal objetivo do projeto foi desenvolver uma aplicação web capaz de informar em tempo real quantos usuários estão conectados simultaneamente, usá-la como uma forma de praticar e de aplicar diversos conceitos dados na nossa disciplina durante o semestre. Ao longo da apresentação, vou mostrar como utilizamos comunicação em tempo real, sincronização de estados, broadcast, concorrência e tratamento de falhas para manter todos os clientes sincronizados. Antes de explicar a solução, vamos pensar no problema primeiro que queremos resolver. Imagine um sistema que possui um contador de usuários online. Sempre que uma nova pessoa acessa a aplicação, todos os usuários precisam visualizar imediatamente que existe mais uma conexão ativa. Da mesma forma, quando alguém fecha o navegador ou fecha a conexão, todos também precisam ser informados dessa mudança. Uma solução tradicional utilizando apenas HTTP exigiria que cada vez que o navegador fizesse uma consulta periódica ao servidor para verificar se houvesse uma alteração. Esse processo é conhecido como pooling e gera muitas requisições necessárias, aumentando o consumo de recursos e criando atrasos nas atualizações. Para resolver esse problema, utilizamos o WebSocket, que mantém uma conexão permanente entre o cliente e o servidor, permitindo que o próprio servidor envie atualizações sempre que necessário. Os principais objetivos do projeto foram desenvolver uma aplicação capaz de monitorar usuários conectados em tempo real, manter todos os clientes sincronizados automaticamente, aplicar conceitos estudados em disciplinas de sistemas distribuídos e compreender os desafios relacionados à consistência e escalabilidade desse tipo de sistema. A arquitetura utilizada é composta por dois elementos principais. O primeiro é o front-end, desenvolvido em React, responsável apenas por apresentar as informações para o usuário, e o segundo é o back-end, desenvolvido em Node.js, utilizando Express e Socket.io. Todos os navegadores estabelecem uma conexão WebSocket com o servidor. No servidor existe uma estrutura chamada Online Users, que mantém armazenados todos os usuários atualmente conectados. Sempre que ocorre alguma alteração nesse conjunto, o servidor envia automaticamente uma atualização para todos os clientes conectados. Dessa forma, todos permanecem sincronizados praticamente ao mesmo instante. Bom, agora vamos entender o que acontece no fluxo de funcionamento. O primeiro passo é a detecção da conexão. Assim que o navegador estabelece uma conexão com o servidor utilizando o Socket.io, esse evento é identificado automaticamente. Em seguida, ocorre o registro desse usuário. O servidor adiciona o identificador da conexão ao conjunto de usuários online, que representa o estado atual do sistema. Após atualizar esse estado, o servidor realiza um broadcast para todos os clientes conectados, ou seja, ele envia a nova quantidade de usuários online para todos ao mesmo tempo. O resultado é que todas as telas são atualizadas instantaneamente, sem necessidade de recarregar a página. O processo de desconexão acontece de maneira semelhante. Quando um usuário fecha a aba do navegador, perde a conexão ou encerra a aplicação, o Socket.io detecta automaticamente esse evento. Em seguida, o servidor remove aquele usuário do conjunto de conexões ativas. Após atualizar o estado interno da aplicação, um novo broadcast é enviado para todos os clientes. Dessa forma, todos recebem imediatamente a nova quantidade de usuários online. Esse comportamento também demonstra um mecanismo simples de tolerância a falhas, já que a desconexão inesperada são tratadas automaticamente pelo servidor. Perfeito, pessoal. Agora eu vou destacar alguns dos conceitos aí que a nossa aplicação vai estar apresentando. Primeiro vai ser aí a comunicação assíncrona, onde o servidor vai enviar dados via push sem precisar ali do que o cliente ele solicite essa, essa requisição explicitamente, né? Segundo vai ser o broadcast, que vai ser a disseminação ali eficiente da informação para todos os nós da rede simultaneamente, né? E o terceiro vai ser o estado compartilhado com gerenciamento centralizado do nosso conjunto de usuários como fonte única. Agora, já do lado da implementação, a gente vai ter aí a concorrência usando o Event Loop do Node.js
para lidar com as múltiplas conexões de forma não bloqueante, né? Então, permitindo que todos tenham acesso. Além disso, a gente vai ter a consistência garantindo que todos os clientes vejam a mesma contagem de usuários e, por fim, a tolerância a falhas com a detecção automática de desconexão e a recuperação imediata do estudo do sistema. Perfeito, Dezão, pode passar para mim? Agora eu vou fazer uma demonstração ao vivo aí para validar esses conceitos na prática. Como é que vai funcionar? Primeiro eu vou abrir a nossa aplicação em uma aba e o contador ele vai marcar assim que eu abrir um. Em seguida eu vou abrir uma segunda aba e sem precisar recarregar ambas as páginas, o contador vai atualizar automaticamente para 2. E assim, abrindo uma terceira aba, vai subir para 3. Aí depois eu vou fechar todas as abas e a gente vai ver essas alterações. Além disso, eu vou mostrar também no meu celular, vou ligar a câmera aqui e mostrar para você o uso, né? E é muito importante que nessa parte vocês observem que a sincronização ela vai acontecer sem nenhuma recarga de página e latência da atualização. Ela é muito baixa também e vai ter um gráfico ali que vai exibir esse histórico em tempo real do número de usuários. Além disso, a gente também tem os logs registrando ali, quem está entrando, quem está saindo. E o mais importante é que em nenhum momento as pessoas ali vão ficar. Não, elas vão ter que fazer uma requisição, né? É tudo manual, bem reativo ao servidor, né? Que vai apresentar as informações para a gente. Mas antes, só falar aqui rapidamente das tecnologias, pode passar para a gente, da visão. Beleza, as tecnologias que a gente utilizou para realizar esse projeto foi o Node.js com o framework de Express e o Socket.io, que no caso é uma biblioteca, aí no back-end. No front-end a gente vai estar utilizando o React no ambiente do Vite, só que o framework utilizado foi o React e o Tailwind, que funciona como CSS, só que inline. Vou apresentar no código para vocês também, no caso para o Ciro, né? Que vai ser um framework. Além disso, tem algumas bibliotecas padrões do React, que é o Lucid Icons e o Font Awesome, que é mais otimização e apresenta recursos melhores para a gente também. Agora, para o deploy, não, perdão, o, eu esqueci de falar aqui também do Resharts, que vai ser o principal framework que a gente utilizou para os gráficos. E o deploy a gente utilizou o Vercel para o front-end e o render para o back-end. Além disso, tá tudo no GitHub, né? Foi onde a gente utilizou para ter os nossos contatos, ter o nosso código. Vamos lá? Antes, limitações da arquitetura, pode passar para a gente, Davi? Perfeito. Agora, antes também de mostrar, vou falar aqui das nossas limitações. Então, o primeiro problema é que o sistema ele vai depender inteiramente de uma única instância do servidor. E o segundo é que ele vai ser rodar em memória local. Então, esse conjunto de usuários online, ele vai residir apenas na RAM do servidor que está rodando lá no render. E o terceiro vai ser esse isolamento de instâncias, que é se eu subir um novo servidor, ele não vai compartilhar informação nenhuma com o primeiro nativamente, a não ser que a gente altere o código no futuro. E isso vai gerar. Isso é ruim porque ele vai gerar ali um cenário multi-servidor bem problemático, já que cada um vai manter seu próprio estado local, já que roda na RAM. Então, os usuários ali conectados em instâncias diferentes, eles vão ver números diferentes dos usuários ou dos usuários que estão online, né? E vai acabar causando meio uma inconsistência. Perfeito? Pode passar para a gente. E isso seria também, caso a gente quisesse mudar no futuro, uma solução aí de escalabilidade, perdão. Que a solução ideal seria implementar uma camada de compartilhamento de estado interna, desacoplando esse estado à memória local, né? Que é do servidor do Node.js, assim garantindo uma instância que é global. Então, se eu entre em outro servidor diferente, vai mostrar os mesmos números. E a gente pensou em utilizar a ferramenta do Redis com o Pub, só que a gente não conseguiu implementar aqui e trazer por questões de não estar acessível ali pra gente. Está tendo uma complexidade um pouco maior do que a gente previu. Perfeito, pode passar pra gente, ô Davizão. Então, aqui é a conclusão. Vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês rapidamente o código, né? Vou roubar essa. Perfeito, vamos lá. Então, professor, pode sim, pode sim. Aqui, vou estar mostrando, professor. Esse aqui é o código back-end que o Davizão explicou na apresentação dele.
Como você pode ver, tem todas as partes, desde a atribuição do ID ao registro de conexão e o acionamento e utilização do conjunto online. Vai informar que todas as pessoas online, é aqui que vai pegar quem entrou, quem está online e o contador, além de enviar ali um estado atual para os eventos. Aqui é a gestão de conexão, tudo seguindo igual ele comentou. Aqui vai atualizar a contagem global e aqui vai ser a rota de saúde do sistema. Perfeito. Além do server listing aqui para saber se está rodando ou não. Só que essa parte ficou na produção, né? Porque a gente estava rodando no local fazendo os testes. Aqui está na pasta de back-end. Mas agora vamos fechar aqui e vamos para o front-end. Bem, o front-end, como você pode ver, esse aqui é a estrutura padrão que vem no React. E aqui temos o nosso aplicativo. Nosso aplicativo, temos todos os imports que vão ser principalmente de componentes. Componente, né, é nada mais do que a gente criar uma estrutura, é, já criar meio que a base de uma estrutura e preencher ela, podendo se tornar reutilizável, isoladamente, e a gente coloca dentro de outro componente. Esse próprio app é um componente e vou mostrar aqui um exemplo. Antes aqui é onde principalmente a gente vai pegar as partes do back-end. O back-end está separado as chaves dele no arquivo .env, que está explícito aqui no nosso servidor, do mesmo jeito que aqui no back-end, que eu esqueci de mostrar, tem um .env que está puxando a URL do front-end para fazer esse compartilhamento de dados. Sem o back-end puxando essa URL do front-end, eles vão bloquear esse acesso. Então, é importante ter tanto esse .env no back-end para permitir que a rota online tenha essa permissão e no back-end para puxar os dados. Mas agora voltando aqui ao nosso aplicativo, temos aqui os estados do React, que vai ser principalmente os dados que vão aparecer na nossa tela, onde a gente vai conseguir mudar eles e alterar, puxando, puxando os eventos que vão afetar diretamente do back-end, não? Então, se alguém conectar, vai mudar diretamente aqui. Temos aqui as pessoas que estão conectadas ao servidor. Assim que a gente vai ter o acesso, vai fazer o registro puxando tudo do back-end daquela conexão que é feita e registro também do back-end. A gente puxa daqui. Antes de falar, né? Esse aqui é o principal fator que vai conectar aqui. Primeiro ele vai tentar pegar o back-end e caso não consiga, não, a gente vai ter uma, uma desconexão, vai desconectar do servidor, né? Vai aparecer uma notícia pra gente, mas não vai ser o caso porque já tá rodando no render. Aí aqui conectado ao servidor. Perfeito. Essa parte vai ser onde a gente vai contar as pessoas que estão online. Temos aqui a parte do log, que vai falar dos usuários que estão desconectados e conectados. E aqui é a parte do socket, né? Que, resumidamente, o socket roda no back-end e eu puxo também aqui pelo set socket, que é no socket. Aqui são os eventos e aqui está o nosso front-end, que é bem padrão. Como você pode ver, a parte do template que eu falei é justamente aqui. É um CSS online, então eu não preciso criar arquivo a mais, eu não preciso criar os pontos CSS, é só eu colocar todos os atributos aqui em frente, por exemplo, da div. Aqui eu tenho o card, que eu vou apresentar daqui a pouco, são três. Eles vão mostrar, eles estão puxando aqui o valor de números, não, de usuários online, juntamente com algumas questões, igual a cor, o título e o icon, que vem daquelas bibliotecas que eu falei. Perfeito. E esse aqui é o chart. Vamos mostrar aqui rapidinho cada componente. Esse é o card. Como vocês podem ver, eu deixei as constantes separadas aqui de cada cor, de cada texto que vai usar e dos ícones. Qual que vai ser o tamanho deles, qual que vai ser a borda e o tamanho do ícone. Bem simples mesmo aqui entre o HTML básico, não vamos focar tanto nessa parte. Aqui é o chart que vai pegar diretamente os dados do CSS, vou voltar também para o front-end, e o event log que vai também puxar aqui do nosso back-end. Mas agora vamos à aplicação. Perfeito, aqui a gente já tem a aplicação. Como você pode ver, ela já está rodando. Opa, se eu abrir aqui, se eu duplicar
abrir outra pasta, vai mostrar aqui pra gente. Demora um tempo por causa do servidor. Como você pode ver aqui, já mostra que tem dois usuários online. Davizão, você consegue entrar no link aí para carregar aqui? Perfeito. Aí, como vocês podem ver, o Davi entrou. Então, atualiza aqui os dois. Se eu fechar uma das abas, o gráfico também vai diminuir. Esperar um pouco. Aí, perfeito. Os dois saíram, né? O Davizão também entrou. E agora, perfeito. Vou fazer agora o teste final aqui pra gente, que é mostrar do meu celular rapidinho, que também que vai estar funcionando. Aí, peraí que minha tela não tá fixada. É, mas vou, aqui tá com meu celular, vocês vão conseguir ver. Vou entrar aqui e atualizando aqui em tempo real. Vamos ver. Já carregou aqui pra gente e já mostrou que tem três conectados. Aqui tá o log que eu falei que estava correndo. Perfeito. E as duas fontes que a gente usou aqui para hospedar o Vercel, o nosso front-end. Por que que a gente usou tanto o Vercel como o Render? Pelo simples fator que só de você conectar sua conta GitHub, ele já consegue identificar o seu repositório, você só mostra para ele o diretório de entrada, então no render eu coloquei barra backend, o comando aqui também para ele rodar aqui npm start, e ele já fez o próprio build e começou a hospedagem. Aí ele vai disponibilizar a nossa URL, que você vai colocar no ponto .env para conectar e liberar o acesso do front-end. E o Vercel é o mesmo procedimento. Você vai ter ali o root, que no nosso caso é o barra front-end. Você coloca o comando de build, que no React é npm run dev. Aí ele já vai fazer esse build também, já vai conectar e vai colocar nosso domínio. Algumas observações importantes é que no primeiro acesso, então, vamos supor que você vai tentar acessar daí a nossa aplicação. Vai demorar um pouco porque o servidor vai demorar, como ele não vai estar sendo utilizado, o primeiro acesso é um pouco mais lento, tem uma latência um pouco maior. Vai demorar uns 30 segundos, 40 segundos. Mas fora isso, tudo certo. Então, perfeito. Esse é o nosso trabalho. E é isso. Tudo certo da visão. Valeu, Ciro. Boa noite. E